Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Caros peregrinos, sede bem-vindos para celebrarmos a Eucaristia neste dia. Saudamos-vos a todos e àqueles que nos acompanham através dos meios de comunicação social, que a todos chegue esta certeza de que o Senhor nos ama e nós o amamos, que Ele é o nosso refúgio, o nosso libertador. Acolhamo-lo nos nossos corações e nas nossas vidas e para o fazermos dignamente, reconheçamos que somos pecadores e peçamos perdão ao Senhor dos nossos pecados. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Deus de bondade infinita, que pela humilhação do vosso Filho levantastes o mundo decaído, dai aos vossos fiéis uma santa alegria, para que, livres da escravidão do pecado, possam chegar à felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia de Oseias. Eis o que diz o Senhor. Os filhos de Israel nomearam reis sem o meu consentimento e escolheram chefes sem me terem consultado. Com a prata e o ouro que possuíam, fabricaram ídolos para sua perdição. Considero abominável, ó Samaria, o bezerro que adoras. Contra eles se inflamou a minha ira. Até quando serão incapazes de se purificarem? Aquele ídolo provém de Israel. Foi um artífice que o fez, ele não é Deus. Mas o bezerro de Samaria será feito em pedaços, já que semeiam ventos, colhem tempestades.
Caule sem espiga não produz farinha, e ainda que a produzisse, os estrangeiros a comeriam. Efraim levantou muitos altares, mas só lhe serviram para pecar ainda mais. Se eu lhe puser por escrito 1000 preceitos da minha lei, serão considerados como obra de um estranho. Eles oferecem sacrifícios e comem a carne imolada, mas o Senhor não os aceitará. O Senhor recordará o seu pecado e castigará as suas faltas, e eles terão de voltar para o Egito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A vinha do Senhor é a casa de Israel. A vinha do Senhor é a casa de Israel. O nosso Deus está no céu, faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos dos gentios são ouro e prata, são obra das mãos do homem. A vinha do Senhor é a casa de Israel. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz mas sem olfato. A vinha do Senhor é a casa de Israel. Têm mãos e não palpam, têm pés e não andam. Serão como eles os que os fazem, e quantos neles põem a sua confiança. A vinha do Senhor é a casa de Israel. A casa de Israel confia no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. A vinha do Senhor é a casa de Israel.
Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Naquele tempo, apresentaram a Jesus um mudo possesso do demónio. Logo que o demónio foi expulso, o mudo falou. A multidão ficou admirada e dizia: nunca se viu coisa semelhante em Israel. Mas os fariseus diziam: é pelo príncipe dos demónios que ele expulsa os demónios. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, encheu-se de compaixão, porque andavam fatigadas e abatidas, como ovelhas sem pastor. Jesus disse então aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Palavra da salvação. Caros peregrinos, meus irmãos e irmãs, na oração inicial desta missa, a oração coleta, pedíamos ao Senhor que, pelo seu mistério pascal, nos conceda uma santa alegria, para que, livres da escravidão do pecado, possamos chegar à felicidade eterna. É um belo pedido e, ao mesmo tempo, um belo programa que esta oração nos oferece, apontando-nos como meta do nosso caminho aquilo que Deus deseja efetivamente para cada um de nós, a felicidade eterna. Celebrando em cada Eucaristia o memorial da Páscoa, somos libertos do mal. Experimentamos já aqui a alegria da presença de Deus e acolhemos neste tempo a eternidade feliz. É isto que estamos a viver neste preciso momento, enquanto celebramos a fé, enquanto celebramos este encontro vivo com o Senhor da Páscoa, Cristo vivo e ressuscitado. Enquanto experimentamos na nossa vida o seu amor, a sua ternura, a sua misericórdia. Neste caminho da nossa fé, precisamos de pedir ao Senhor, antes de mais, a graça da humildade, para o reconhecermos nos sinais que Ele nos oferece. Sim, não é fácil, muitas vezes, reconhecer a Deus nos sinais e na simplicidade dos sinais que Ele nos oferece. Precisamos de humildade para discernir esta ação de Deus que desbloqueia a nossa vida, como fez com aquele homem do Evangelho, com que iniciava a narração de hoje. Jesus liberta-o do mal e ele começa a falar. Porque o mal é aquilo que nos impede de comunicar, de dizer, de proclamar. O mal bloqueia-nos, encerra-nos em nós, fecha-nos aos outros, impede a relação. O Evangelho não diz o que é que aquele homem falou, apenas refere o facto que ele começou a falar, depois de se encontrar com Jesus e de ter consentido que Jesus o libertasse. E continua dizendo o Evangelho que muitos se encheram de espanto, enquanto outros criticavam a ação de Jesus. Foi sempre assim e continua a ser assim. Uns ficam maravilhados, entusiasmados, felizes. Outros criticam.
procuram deitar abaixo. É isto mesmo, caríssimos irmãos e irmãs. Só o coração humilde consegue ver. Só o coração humilde consegue ver. Só o coração humilde consegue aceitar. Só o coração humilde consegue maravilhar-se com a ação de Deus. Consegue maravilhar-se, encantar-se, espantar-se com o que Deus faz em nós e à nossa volta. Aliás, no passado domingo todos ouvimos o Evangelho. Jesus fazia aquela oração: eu te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque revelaste aos pequeninos. Sim, revela aos pequeninos os seus segredos. E por isso precisamos de pedir sempre ao Senhor, caríssimos irmãos e irmãs, também nós, a graça da humildade para vermos, para aceitarmos e para nos maravilharmos com a ação de Deus na nossa vida, na nossa história e na história do mundo em que vivemos. Mesmo em tempos de apreensão, de pandemia como estes que estamos a viver, em tempos que vivemos esta incerteza que às vezes parece amedrontar-nos e paralisar-nos, Deus continua aí, Deus continua aqui, conosco, a dar-nos força, a acolher-nos, a orientar-nos, a dizer-nos que não estamos sozinhos, a dizermos que é possível vencer todas as dificuldades, sejam elas internas, sejam elas externas, sejam elas quais forem. Mas o Evangelho prossegue apontando-nos à atitude de Jesus diante de nós, diante das multidões. E reparem, diz que se encheu de compaixão por elas, porque andavam fatigadas e abatidas, como ovelhas sem pastor. E logo a seguir lança o desafio, que bem conhecemos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Podíamos nós perguntar: então, o Senhor precisa que peçamos trabalhadores? Não é Ele omnipotente? Não pode Ele tudo? Não pode resolver tudo? Sem dúvida que pode. Mas na sua bondade quis implicar-nos a todos. Quis desafiar a nossa liberdade e provocar um olhar e um estilo novo nos confrontos da nossa vida e da nossa missão. Noutro contexto dirá Santo Agostinho: Deus que te criou sem ti, sem o teu consentimento, não te salva sem ti, sem tu consentires, sem tu dizeres que sim, que o queres acolher. Deus implica-nos no seu desígnio de salvação. O Senhor convida-nos a entrar neste processo, a implicar a vida, a cultivar a compaixão pelas multidões e a considerarmos que o único que nos pode valer neste cuidado é o Senhor da seara. Não se trata de voluntariado ou de congregação de boas vontades ou de part-time para desocupados ou desempregados, ainda que isso seja tudo meritório. Trata-se, sim, de trabalhar na imensa seara de Deus, que é a Igreja e que é o mundo a quem somos enviados. Enviados porque chamados. Enviados porque formados na escola de Jesus e consagrados para a missão de manifestar a todos a compaixão de Deus. A certeza de que Ele jamais nos abandona, ainda que tantas vezes o abandonemos e até o ignoremos, como parece referir o profeta Oseias na primeira leitura. Lamenta o profeta: se eu lhe puser por escrito 1000 preceitos da minha lei, serão considerados como obra de um estranho. Quem vive a partir de si
Deus torna-se estranho para ele. Precisamos de viver a partir de Deus para entendermos as suas palavras, para acolhermos os seus desígnios. Caríssimos irmãos e irmãs, o Senhor não é um estranho para nós e cada um de nós nunca será um estranho para Ele. E sabeis porquê? Porque Ele nos ama e nesse amor nos liberta, nos salva e nos envia. Cantávamos na aclamação ao Evangelho: o Senhor é meu pastor, o Senhor é o bom pastor. Conhece as suas ovelhas e elas conhecem-no. Sejamos humildes para acolhermos este bom pastor, este belo pastor na nossa vida. Sermos por ele conhecidos e disponíveis para o conhecermos cada vez mais e melhor, de modo a podermos viver na confiança a missão que ele nos confia. Venham em nossa ajuda os santos pastorinhos. Com eles aprendemos a arte da humildade, a arte da fé, a arte da confiança e da consciência e do amor à missão que o Senhor nos confia. Irmãs e irmãos, o Evangelho de hoje resume alguns momentos da atividade de Jesus. Expulsa os demónios e anuncia a boa nova pelas cidades e aldeias. Elevemos ao Pai a nossa oração dizendo: abençoai, Senhor, o vosso povo. Para que a Igreja, fundada por Jesus Cristo, continue a realizar sinais e prodígios em favor dos homens e a pedir ao Pai mais trabalhadores para a sua seara, oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Para que os ministros dos governos sintam a obrigação de ir às cidades, vilas e aldeias dos seus países, conhecer os problemas dos cidadãos e socorrer os mais pobres, oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Para que a fé comum no Deus único e verdadeiro leve os cristãos e os judeus do nosso tempo a rejeitarem os falsos ídolos do mundo pagão, oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Para que os países da Europa de hoje não vivam como se Deus não existisse, nem se fechem à busca da verdade, oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Para que em cada comunidade todos sejam assíduos a visitar os que mais sofrem e a levantar o ânimo dos abatidos, oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Senhor, que libertais a humanidade da escravidão do demónio, pela palavra e pela ação da vossa Igreja, não deixeis que ela receie as críticas dos fariseus, por Cristo nosso Senhor.
Oremos. Fazei que a oblação consagrada ao vosso nome nos purifique e nos conduza dia após dia a viver mais intensamente a vida da graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, louvar-vos e dar-vos graças em todos os momentos da nossa vida, na saúde e na doença, no sofrimento e na alegria, por Cristo, vosso servo e nosso Redentor. Na sua vida mortal ele passou fazendo o bem e socorrendo todos os que eram prisioneiros do mal. Ainda hoje, como bom samaritano, vem ao encontro de todos os homens, atribulados no corpo e no espírito, e derrama sobre as suas feridas o óleo da consolação e o vinho da esperança. Por este dom da vossa graça, também a noite da dor se abre à luz pascal do vosso Filho crucificado e ressuscitado. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra
e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Conscientes de que somos filhos amados, dirijamo-nos agora ao Pai com as palavras que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas dizei-me a palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devemos guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão.
habitar em vossos átrios. Seremos saciados dos bens da vossa casa, da santidade do vosso tabernáculo. A semente é a palavra de Deus, e o semeador é Cristo. Quem ouve a sua palavra viverá para sempre. Visitastes a terra e a regastes, enchendo-a de fertilidade. As fontes do céu transbordam em água e fazeis brotar o trigo. A semente é a palavra de Deus, e o semeador é Cristo. Quem ouve
Oremos. Senhor, que nos alimentastes com estes dons tão excelentes, fazei que alcancemos os benefícios da salvação e nunca cessemos de cantar os vossos louvores. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Irmãos, desejo a todos um bom dia de peregrinação. Acolhendo esta palavra que o Senhor nos dá, façamos esta mesma experiência aqui em Fátima. Sintamos a compaixão de Deus por nós, que olha para nós porque nos conhece, sabe o que nos faz falta e enche-nos dos seus dons e das suas graças. Neste lugar, por intercessão de Nossa Senhora, que aqui sempre nos abre as suas mãos, e dos santos Francisco e Jacinta Marto, com os quais aprendemos a ser pequenos, para que Deus nos possa preencher. Confiemos no Senhor, abandonemo-nos à sua vontade e sintamos a felicidade de lhe pertencermos. Um bom dia para todos. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.